E aí, família de Volta à Vida, tudo bem? Espero que você esteja abençoado por Deus no dia de hoje. Eu queria compartilhar com você uma palavra que vem do coração de Deus para a sua vida e eu tenho certeza que isso pode mudar a sua história. Quero ler um texto que está no primeiro capítulo do livro de Ruth, que diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá, e foram à terra de Moabe e ficaram ali algum tempo. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Quando nós olhamos o tempo e o período em que os juízes julgavam na nação de Israel, nós vamos perceber que houve uma desobediência muito grande do povo separado por Deus para um grande propósito. Essas pessoas tinham a lei como regra de vida, mas passava-se o tempo, eles desviavam dos caminhos e dos propósitos que Deus havia estabelecido para ele. Logo, a desobediência traz consigo a consequência, e nós vamos perceber que Deus não chama seu povo para o sofrimento, nem para a escassez, nem para a vergonha, nem para a humilhação. O povo de Deus foi chamado para uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia vai mostrar agora que existe um período de fome aonde Deus anunciou que haveria bênção. Eu entendo que isso é fruto, é consequência de desacatar e desobedecer aquilo que foi estabelecido por Deus como regra de vida ou de conduta. Só que nós, num período de obediência, passamos sim por um período de juízo, aonde Deus vai fazer também com que as consequências cheguem e alcancem a nossa vida. E quando olhamos para a atitude de Elimeleque, ele tenta fugir de um juízo estabelecido por Deus, de uma consequência dada por Deus mediante a desobediência praticada. A fome está estabelecida, as pessoas estão passando por necessidades e ele não quer que a sua família seja privada, a sua família passe por esse processo de dificuldade e ele decide fugir. Porém, o nome Elimeleque significa: o Senhor é o meu rei. Eu tenho um rei, mas eu não aceito o seu decreto. Eu tenho um rei, mas eu não acato os seus mandamentos. Eu tenho um rei, mas eu fujo das consequências das suas decisões. Quando nós olhamos, Elimeleque, ele não sai de Belém de Judá, da casa do pão, aonde falta pão, para ficar longe para sempre. Ele quer passar um tempo naquele lugar. Ele quer apenas fugir da consequência da sua desobediência e do seu pecado. Ele não quer acatar aquilo que está determinado pelo rei, aquilo que foi colocado pelo rei para que possa ser vivido pelo povo. Eu vejo a Bíblia sempre mostrar que quando eu obedeço, eu ouço e escuto a palavra do Senhor e decido obedecer, eu serei abençoado em qualquer lugar que eu estiver. Mas a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus e decido fazer conforme a minha vontade, também a consequência vai alcançar a minha vida. Porém, fuga não é solução, não é alternativa para se escapar do juízo de Deus. Elimeleque vai embora e quando ele chega em Moabe tem pão, porém ele está a ponto de perder sua vida. Eu queria trazer para você no dia de hoje a compreensão de que quando nós estamos vivendo um período de juízo da parte de Deus, a fuga não é a alternativa. A fuga não é o caminho para que possamos resolver os nossos problemas com o Senhor. Ele foge, ele sai da presença de Deus, ele sai da terra que Deus estabeleceu, ele sai do lugar da promessa por causa da escassez, que certamente veio por causa da desobediência do povo, porém na terra de Moabe ele decide se estabelecer, ele perde a sua vida e ele vê a sua família agora passar por um momento de mais dificuldade ainda com a sua ausência. Eu queria mostrar para você um outro ponto de vista de uma história semelhante a essa, não de alguém que saiu de casa para passar um tempo fora, mas de alguém que saiu de casa para ficar definitivamente longe. Jesus usa uma parábola muito conhecida do filho pródigo para dizer que esse filho pega a sua herança para ir para uma terra distante e nunca mais voltar para a presença do pai.
porém com todo o sofrimento, dor e dificuldade que alcança a sua vida, um dia ele cai em si. E esse cair em si, na realidade, é ver que todos os atos e atitudes tomados foram equivocados. Agora, esse menino, jovem, homem, a gente não sabe a idade que ele tinha, não conhecemos o seu nome, mas é um exemplo de Jesus para a nossa vida. Caindo em si, ele se arrepende. Então, sempre quando estamos enfrentando um período de juízo, fugir não é a alternativa. Se arrepender é o caminho correto. Arrependido, ele decide voltar para casa e dizer: Pai, pequei contra Deus e também contra o Senhor. Eu quero me colocar diante da tua presença em humilhação e mostrar que o caminho que eu escolhi foi errado. Elimeleque sai para passar um tempo fora e decide não voltar. O filho pródigo sai da casa do pai para ficar longe definitivamente, mas arrependido volta para casa. Elimeleque morre, mas o filho pródigo vive. Elimeleque vê a sua família enfrentar muitas dificuldades, mas o filho pródigo vai receber um abraço do pai, vai receber uma festa para comemoração do seu retorno, e ele vai ver que sobre a sua vida não houve julgamento de morte, pelo contrário, sobre a sua vida houve um período de restituição, de restauração, de renovo, um período de bênçãos que pertenciam a ele, mas que ele decidiu abrir mão. E eu falo em nome de Jesus para você hoje. Talvez você é uma pessoa que esteja enfrentando juízo, talvez consequências terríveis alcançaram a sua vida, talvez problemas que você não tem condições de solucioná-los estão tomando conta do seu dia a dia, mas Deus tem uma palavra para você. Não é mais hora de fugir, de estar longe, distante, não é hora de morrer fora do lugar da promessa para a sua vida. Deus está te convidando ao arrependimento, a reconhecer que você errou e as consequências que você tem vivido são fruto das escolhas que você fez um dia, porque o teu pai não quer o teu mal. Jesus também diz que se teu pai terreno, pecador, mortal, ver um filho diante de uma necessidade, pedindo um pão não dará uma pedra, pedindo um peixe não dará uma serpente, quanto mais Deus. Então, se existe um momento de dificuldade na nossa vida hoje, não é porque Deus quis assim. Pelo contrário, isso é resultado das nossas escolhas, é consequência dos nossos atos de rebeldia, mas existe uma atitude minha que pode mudar toda essa história de sofrimento e fazer com que a bênção do Pai repouse novamente sobre a minha vida. Eu convido você a se arrepender das suas escolhas. Eu convido você a se lembrar que um dia você errou, mas também trazer à sua memória que o Pai continua lá, no mesmo lugar, pronto, esperando você para auxiliar a tua vida, para tomar você em seus braços, agir sobre você com misericórdia e proporcionar uma grande festa pelo retorno de alguém que se arrependeu. Saiba, fugir, você está tentando há muito tempo e a tua vida está correndo perigo. Se você deseja salvar-se, arrependa-se no dia de hoje. Levanta-se desse lugar, dessa condição que você se encontra e volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, porque aonde Deus te colocou é aonde Deus vai te abençoar. Fique com Deus, fique na paz, que Deus fortaleça o teu caminho e que essa palavra seja bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Amém.